Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Então Adão conheceu sua mulher, Eva, ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferta, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: Saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu a Caim: Onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: Não sei. Acaso sou eu protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: Que fizeste? Ouve da terra o sangue do teu irmão, clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado do que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu possa suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo o Senhor lhe asseverou: Não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para ninguém que o visse a encontrá-lo o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. O que a gente aprende aqui? Aqui a palavra fala que um era agricultor e o outro se tornou pastor de ovelhas. A gente vê que, passado o tempo, eles foram e apresentaram uma oferta ao Senhor, cada um deles. O Caim apresentou alguns produtos do solo, alguns produtos que ele havia cultivado ao Senhor, Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Por que a palavra, gente, aqui ela diz que Deus, aceitou a ele? Porque aqui mostra que Abel, ele fez algo de coração. Com alegria, ele deu aquela oferta ao Senhor. Ele deu o melhor, as primícias do seu rebanho. Ele escolheu o melhor para Deus. Sendo que Caim, de repente, escolheu qualquer coisa, pegou lá, qualquer oferta lá do solo, arrancou lá umas verduras, uns legumes e levou para o Senhor. Tanto que a palavra diz que Deus aqui aceitou Abel e a sua oferta. Então, quer dizer que Deus havia rejeitado a Caim da forma como ele ofertou. Por quê? Porque quando Adão e Eva eles foram lançados para fora do Éden, quando eles pecaram, Deus disse o quê?
que eles deveriam cultivar a terra. Do suor do seu rosto eles iriam plantar, eles iriam ter que cultivar a terra. Ou seja, era um trabalho árduo, cansativo. Quem planta sabe, né? E naquela época ali, eles não tinham arado, eles ainda não tinham os bois ali, que eles ainda não tinham, né, como colocar os bois lavrar a terra. Era tudo manual. Então, foi um trabalho difícil, foi um trabalho árduo e ainda é, gente. Para os agricultores ainda é um trabalho árduo. Quando vem a seca, quando chega às vezes o inverno ou é frio demais, eles nunca sabem como vai ser a colheita. E então, para ele ali, ele provavelmente ele tinha o quê? Ingratidão no coração. Quando ele olhava para o irmão, ele dizia: nossa, o que o meu irmão faz é menos cansativo, é menos estressante do que eu tenho que fazer. Só que cada um de nós foi chamado para algo, com um propósito. Alguns você vai olhar aparentemente, não dá tanto trabalho. Mas se você analisar, o Caim, ele tinha que lavrar a terra, ele tinha que plantar, esperar o tempo dela produzir. Mas arrancar os insos, cuidar. A mesma coisa que Abel fazia. Abel tinha que ir atrás, procurar o pasto para as ovelhas. Ele tinha que cuidar para que nenhuma fosse atacada por predadores. Então, todos os serviços, gente, eles são válidos. E eles têm coisas que cansam, que estressam, mas nós precisamos ser gratos pelo nosso trabalho. Assim como tem o trabalho pesado, um pedreiro, aquela pessoa que está ali virando massa, sentando tijolo, enquanto o outro está no computador. Mas o trabalho de ambos é igual e gente, se não tiver alguém para construir a casa, quem é que vai fazer? O engenheiro, o arquiteto desenha, mas quem é que mete a mão na massa e levanta uma casa? Um pedreiro, um mestre de obras, um servente que ajuda. E se não tiver essas pessoas? Então, Caim, ele tinha que entender que o seu trabalho era muito importante, muito importante. Cultivar a terra, ver ela dar o seu fruto, plantar. Quando a gente planta algo, esses dias eu enterrei ali num vaso uns tomatinhos, né? Para que ele desse, esperando que ele desse, né? Germinasse e fosse dar mudas. E aconteceu. As plantinhas já estão desse tamanho. E eu estava regando, cuidando. E todo dia, né, eu me alegro de ver elas crescendo. Então eu acho que é esse sentimento que a pessoa que planta, ela tem. Porque ela vê o seu trabalho germinar. O outro tinha que esperar uma ovelha dar a cria, né? Quantos meses ali ele tinha que estar ali cuidando, guardando. Enquanto o outro, gente, o trabalho de ambos era essencial. Enquanto o outro tinha que cuidar da terra, lavrar, ao invés dele plantar semente com amor, esperando colher os frutos, não. E ele ficou com inveja do seu irmão. E Deus, gente, ele chamou a atenção, porque Deus conhece o coração do homem. Não é porque Deus tinha preferência, mas Deus, ele conhecia o coração de Abel e o coração de Caim. E isso já se mostrou na oferta de ambos. E ali diz, né? Muito irado, e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. E na hora Deus perguntou para ele. Então o Senhor abordou Caim: por que estás, furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Às vezes as pessoas estão assim. Elas estão aborrecidas, se achando diminuídas, inferiorizadas, se achando sempre que o outro é melhor do que ela não é capaz. Gente, quem coloca complexo de inferioridade é Satanás. É Satanás.
Satanás começa a fazer você olhar como Caim, só enxergar o outro e dizer: poxa, eu não sou reconhecido. Aqui na minha empresa, todo mundo que chega, é promovido, o outro e eu. Mas então algo tem errado. Algo está errado. Se você está tanto tempo e você ainda não foi abençoado, você não foi promovido, é porque algo tem. Algo de repente em você, algo de um padrão espiritual, um sentimento de ingratidão muitas vezes da sua parte. Porque de repente o patrão um dia quis te colocar, fazer uma outra função, você não aceitou, de repente você já queria ir logo para uma liderança, logo para uma chefia, e não é assim. A gente passa por etapas no nosso trabalho. Quantas pessoas você ouve dizer que disseram assim: eu comecei na limpeza, aí eu fui indo, daí eu fui subindo, aí eu fui estudando, aí eu fui fazendo curso. Quantos testemunhos a gente ouve de pessoas, gente, que entraram para trabalhar em faculdades e começaram ali na limpeza, começaram a estudar, se formaram. Por quê? Eles não olharam para suas condições financeiras, eles não olharam para a idade, eles não olharam para isso. Eles foram lá e concretizaram um sonho que eles tinham vontade de fazer e não puderam. Mas num determinado ponto da sua vida, eles conseguiram estudar. Quantas pessoas se formam já idosas, contentes que estão com o canudo na mão, mas primeiro eles formaram os filhos. E depois eles foram lá, e estudaram. Nunca é tarde. Então não se diminua, não se acha menor, não se ache menor, porque para Deus todos nós, gente, nós somos parte de um mesmo corpo e tem órgãos diferentes, membros diferentes, a mão, os dedos, cada dedinho tem uma função, o pé para nos colocar de pé, para ficarmos firmes, equilibrados, estabilizados, tudo tem a sua função. O cabeça é Cristo, aquele que comanda o corpo, que é a igreja. Então nós precisamos estar sob o cuidado e a obediência do Senhor. Aqui, Deus advertiu ele e disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, ele não estava procedendo da forma que deveria. Ele estava agindo com ingratidão, ofertando de qualquer jeito, de qualquer maneira ele chegava na presença de Deus, e não é assim. O outro foi lá, pegou o melhor, a primícia, e entregou para Deus. Sendo que o outro deve ter pego o que sobrou, qualquer coisa, passou a mão e levou. E para Deus, gente, não é assim. Porque Deus, ele não dá qualquer coisa para nós. Ele mandou o filho dele morrer no nosso lugar. Ele mandou o filho nos comprar, da onde nós havíamos sido vendidos aqui no Éden. Ele se importou com nós, porque quando Deus tirou Adão e Eva de lá, ele já tirou eles de lá com uma promessa de que viria alguém. Queria pisar na cabeça da serpente. Deus, ele tirou o homem de lá, matou uns animais, vestiu eles, preparou roupas, porque nem isso eles sabiam fazer. Eles foram lá quando eles descobriram que estavam nus e cortaram o quê? Umas folhas e se cobriram a sua nudez. E Deus, na sua infinita misericórdia, vestiu eles decentemente, mesmo sem eles merecerem. Se a gente for olhar, nós não merecemos nada de Deus. Deus, ele dá as coisas pra gente porque ele prometeu, porque ele é fiel e ele é justo para cumprir aquilo que ele prometeu na sua palavra que faria.
Mas a gente não é merecedor de nada, nem da graça, nem da piedade, nem da bondade, nem da misericórdia de Deus, nem do amor incondicional de Deus. A gente não merece nada, absolutamente nada. Mas na sua infinita misericórdia, amor, compaixão, bondade, fidelidade, Deus nos ama. E a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. E aqui Deus disse para ele: entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Gente, é uma escolha. Aqui Deus disse para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. E qual que foi a escolha de Caim? Matar o irmão. Terra, gente. A terra não foi feita para receber sangue. A terra foi feita para receber semente. A palavra diz aqui que Deus ouviu o clamor do sangue de Abel. Clamou por justiça. Terra, por que a terra não ia mais produzir o que produzia para Caim? Ela ia se tornar estéril para ele. Não teria mais a sua força, porque ele manchou a terra com sangue, e a terra era para receber semente, produzir, dar frutos, crescimento, não morte, não destruição. É aqui o pecado estava à porta. Deus disse para ele: o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Pecado, gente. Homicídio. Não matarás. Ele infringiu um mandamento: não matarás. Aqui foi o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. O pecado espreita a porta, só que cabe a mim e a você vencê-lo. Vem tentação, vem, mas a palavra diz que não vem tentação que nós não possamos suportar, porque Jesus em tudo foi tentado e não pecou. Já pensou? Está ali no deserto, cara a cara com o diabo. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí o capeta chega lá e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E aí Jesus disse o que para ele? Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Aí Jesus começou a rebater, sempre com a palavra. E o diabo tentou usar a própria palavra. Primeiro ele chegou ali tentando, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus. É a primeira tentação, aonde? Na identidade de Jesus. Na identidade. Só que antes de Jesus ser levado para lá, quando ele foi batizado por João Batista, que o céu se abriu e desceu em forma corpórea de pombo o Espírito Santo sobre Jesus, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Aí ali, depois dali, o Espírito levou Jesus para o deserto, aonde ele jejuou por 40 dias e 40 noites, depois ele foi tentado por Satanás. Só que quando o pai disse para ele: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Então Jesus ali, ele não teve nenhum problema de crise de identidade, porque ele sabia quem ele era, porque o próprio pai disse: eu sou teu pai, tu é meu filho amado. E é isso que Deus diz para mim e para você. Quando o diabo tentar te colocar numa situação assim, aonde você está em crise de identidade, que você não sabe quem você é, o que você é,
o que você vai ser. Olhe para ele e diga: eu sou filho amado do Pai, eu sou filha amada do Pai. E você não vai me confundir. Vença o pecado. Ele espreita a porta todos os dias, gente. Nós estamos aqui. A palavra diz que nós seremos tentados. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Aqui ele estava à espreita de Caim, tanto que o seu semblante mudou. E ali a palavra diz: muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Quantas vezes você vê pessoas assim? Que você vê que não é ela, gente, demônio. A pessoa se transforma, ela muda a face, ela muda a expressão. O invejoso é assim. Quando você chega e conta algo, ele se fecha. Ele dá aquele sorrisinho amarelo. Ai, que legal. Mas por dentro ele está se roendo de ódio. E ele automaticamente ele muda a sua expressão. Ele fica indignado com a tua conquista, com a tua vitória, e assim é Satanás. Satanás vai usar as pessoas para cobiçar o que você tem, para ter inveja do que você tem e do que você é, de quem você é. Porque ele, gente, Satanás, ele foi rejeitado. A palavra diz que para ele não tem mais jeito, eles já foram condenados. Satanás e os seus anjos, Satanás e os demônios, eles já estão condenados. Para eles não vai ter segunda chance, não vai ter outra oportunidade. Porque aqueles que não forem com Jesus, quando ele vir buscar a igreja na primeira vez, eles vão passar por toda a tribulação, a grande tribulação. Depois eles vão ter uma chance. Aqueles que não se renderem para a besta, aqueles que forem perseguidos e perseverar, vão receber a coroa. Os outros, sinto muito. Então, busque o Senhor enquanto pode achar, enquanto você pode encontrar. Ouça a palavra enquanto tem alguém que pregue, porque vai chegar um momento que as pessoas terão fome, mas não de comida, da palavra, e não vai ter quem pregue. Então, o pecado, gente, ele está sempre batendo a nossa porta. Mas Deus disse aqui: cabe a ti vencê-lo. Somos nós que vencemos. Somos nós que dizemos: aqui não, eu não te aceito. Eu já estou livre, eu já estou liberto. Jesus pagou um preço muito alto por mim para que eu volte para a sujeira de novo. Foi um preço muito alto que ele pagou por mim. Eu não posso decepcionar o Senhor, porque ele me ama tanto que ele quer ser o teu Deus. Ele quer que você abandone o pecado. Ele quer ser o teu Pai. Ele quer cuidar de você. Então permita que o Senhor cuide de você. Diga para ele: entra, Senhor, na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, que o Senhor seja o teu bem maior, a tua maior riqueza, a tua maior preocupação em agradar, em servir, em amar, em fazer aquilo que agrada o coração dele. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos disso, de dizer: Senhor, faz a obra na minha vida, faz o milagre aqui primeiro, muda. Tem gente que quer ver um milagre acontecendo em tudo que é lugar, em todas as áreas, menos aqui. Ela não confessa, ela não abandona, ela não abandona a culpa, ela não tira amargura, ela não tira ódio, ela não abandona essas coisas. E como que ela quer viver o milagre se ela tem que entender que primeiro tem que ocorrer o milagre interno, para depois, no nosso exterior, a gente possa usufruir e ver Deus trabalhar. Mas eu preciso estar curado.
Eu não posso estar sentindo ódio, raiva de ninguém, desejando a morte do outro. Ah, por que não morre? Tem tanta gente boa aí que tá morrendo e essa praga tá aí. Essa coisa ruim não vai, nem Satanás quer. Tem gente que fala isso. A gente não pode desejar a morte de ninguém. A gente tem que desejar que aquela pessoa conheça Jesus, se arrependa, abandone os seus pecados, porque se ela já passa uma vida longe do Senhor, imagina a eternidade longe de Cristo. Você já pensou uma eternidade no inferno? Já parou para analisar? Pois é. Leia a partezinha que fala ali do rico e do Lázaro na Bíblia, que você vai entender muito bem o que Jesus mostra de como vai ser o inferno, de como é o inferno. Então, nós não podemos, gente, desejar coisas ruins para os outros, porque isso tudo volta para nós. Porque o que o homem plantar, certamente colherá. Aquilo que o homem semear com a sua boca, com atitudes, palavras, com gestos, isso ele vai colher. Então, se eu quero coisas boas, eu tenho que abençoar. Dizer, Senhor, que essa pessoa se arrependa, nem que seja no último suspiro de vida. Que o Senhor mande alguém lá onde ela estiver, que ela se arrependa, que ela aceite Jesus, que ela confesse tudo, que ela parta salva daqui. Gente, esse tem que ser a nossa maior preocupação, a nossa salvação, agradar a Deus, não deixar o pecado nos dominar de novo, saber que a gente já foi livre, que Jesus já pagou um preço alto. Aqui Deus disse para ele, eis, né, que o pecado, gente, ele sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. O pecado vem para destruir, gente. O pecado vem para destruir. Quando uma pessoa, ela adultera, ela termina com o seu casamento, às vezes com o casamento de outro, ela termina com aquele relacionamento dos pais com os filhos. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele gera traumas em crianças. Criança que fica longe do pai, não tem uma figura paterna, é criada pelos outros, passa na mão dos outros, é abusada pelos outros. Por quê? Porque o diabo conseguiu colocar o adultério, o pecado que espreitava a porta. A pessoa abriu a portinha e disse, eu quero, e aí a destruição ocorreu. Tanto que Jesus disse, não precisa nem cometer o ato, é só você pensar, desejou, consumou, fez. Hoje para pecar, hoje para adulterar, se a pessoa estiver assistindo pornografia ali, ela já está adulterando, ela já está pecando, ela está assistindo o que não deve, está desejando outro homem, está desejando outras mulheres, ela está pecando. Quando passa um homem na rua e a mulher fica olhando e vice-versa, quando passa a mulher e o homem fica olhando, ele já está cobiçando. Isso é pecado. O pecado está à porta, gente, todos os dias. Aqui eu estou dando esses exemplos, mas tem vários. Às vezes a pessoa tem ali, comprou algo novo, a pessoa já está cobiçando, ela está pecando. É isso aí. O pecado está à porta todos os dias, mas nós precisamos ter domínio próprio, controle, mansidão, sabedoria, o discernimento de discernir as coisas que são do alto e as que não são, saber o que é de Deus e o que não é. Deus alertou o Caim aqui, mas ele pecou por escolha própria e foi a mais amaldiçoado ainda, porque Deus disse, a terra não vai produzir mais para você, ela vai se tornar estéril para você. Ela não vai mais produzir com a força que ela tinha pelo que você fez, porque ela engoliu o sangue do teu irmão. E a terra era para receber semente, produzir vida e não morte, engolir sangue inocente. Então, que você faça uma reflexão dessa palavra, que você faça uma análise, se você está vencendo
aquilo que está batendo a tua porta, aquele desejo de voltar para a pornografia, aquele desejo de pecar, aquele desejo de cobiçar, de ser invejoso, orgulhoso, está à porta. O desejo de continuar com a culpa, o desejo de continuar estendendo o dedo para o outro, culpando os outros ou se sentindo culpado, você que escolhe. De não perdoar, de ficar preso, escravo pelo diabo, a escolha é tua. Ou você quer a vida, ou você quer a morte. Ou você quer Deus, ou você quer o diabo. É 2 caminhos que existem, o céu e o inferno. A escolha é tua. Para onde você quer ir? Em que lugar você pretende estar? Na presença de Deus ou expulso da presença como Caim, que se retirou da presença do Senhor? Quantas pessoas estão se retirando da presença de Deus? Estão indo para o mundo, voltando para o pecado. A palavra diz: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. O cão torna o próprio vômito. É forte essa palavra, mas ela é real e é verdadeira. Quantas pessoas abandonam Jesus por qualquer motivo? Elas precisam de um motivo que está à espreita porque ela quer voltar para o pecado. Aí ela aproveita qualquer oportunidade. O irmão não me cumprimentou, vou sair da igreja. Ah, tal coisa, vou sair. Não quero mais. Porque o pecado, ele tá batendo. E ela tá prontinha para abrir a porta. Só que cabe a mim e a você vencê-lo. Nós somos tentados todos os dias. Então que você reflita nesta palavra e que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, que ele venha ministrar, e que quando o pecado bater a tua porta, você fecha a porta na cara do diabo e diz: aqui não, eu já fui liberto disso, aqui você não me prende mais, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do pecado, hoje eu vivo a vida de Deus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que têm ouvido esta palavra. Que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, que elas tenham uma vida próspera, abençoada, cheia da graça, cheia da unção, cheia da presença do Senhor, Pai. Que elas saibam identificar quando o pecado está batendo a porta. E que elas tomem a decisão de fechar ela e dizer: aqui não, Satanás, aqui você não tem mais vez, aqui você não entra mais, você não me domina mais. Que esta pessoa saiba vencer, Pai, o medo, que ela tenha o domínio próprio, que ela tenha a mansidão, que ela tenha o controle, Pai, das suas emoções, dos seus sentimentos. Que ela busque no Senhor este renovo, este fortalecimento, essa transformação de mente, porque quando a mente é transformada, as atitudes também são. Que esta pessoa viva o melhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.